processos de dores que todos nós, seres humanos, passamos. Esta é a última live do projeto É Bom Viver e eu convidei a palestrante Lívia Pacheco para abordar esse tema, as possibilidades, as alternativas, enfim. A Lívia tem um conhecimento amplo e vem trazer para a gente, né, um pouquinho para que a gente possa já implementar e fazer as mudanças necessárias para que a gente consiga, assim, continuar trilhando o nosso caminho, persistindo nas vitórias, vencendo, construindo a cada dia os nossos sonhos, né? Através do degrau da confiança, da coragem, da autoridade. A Lívia já está chegando e assim ela já chegou até. Eu vou mandar aqui o convite para ela. E assim que ela entrar, a gente já vai começar a nossa live, esse bate-papo. O projeto que está na sua quarta edição. É o quarto ano consecutivo. Projeto que tem trazido muita alegria, tem tocado muitas pessoas e tem sido para mim algo emocionante. Tem mudado o meu coração, a maneira de olhar. São tantos aprendizados. Só vou novamente chamar a Lívia aqui. É só aceitar ela. Vou te aceitar aqui, Lívia. Vamos ver. Já está. Ela já vai entrar. Para mim tem sido emocionante todo esse tempo, porque criamos algo e não realmente não sabemos até onde tudo vai andar. Olivia, sai da live e entra novamente, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se não era isso que eu não estava fazendo aqui. Apertei outra vez em aceitar. Pronto, agora ela entrou, ali está. Linda, maravilhosa. Tudo Que bem? bom te ter aqui. Uma satisfação enorme. Prazer é E meu. Prazer é todo meu. Todo meu. Eu essa, entrei pelo meu pedido, pelo seu eu não consegui. ótimo, ótimo. São coisas que acontecem. E tá tudo bem. Né? Isso. Não importa a maneira, importa que é possível. E vamos estar falando muito sobre isso hoje. É. Esta que é a quarta edição do Projeto Livre. Que É, lindo. Que quarto lindo. ano e cheio de desafios. O ano É. passado foi cheio de desafios e a Lívia foi quem me deu um empurrão assim para fazer acontecer. Este ano, um novo desafio, né? O Instagram mudou um pouco e precisava que eu alcançasse mais seguidores E e você consegui. conseguiu. E eu consegui. É sobre isso. Então, a vida sempre colocando possibilidades para gente, nos tirando daquela zona de conforto e levando para um lugar melhor. E Lívia, se apresenta para o pessoal aqui, o meu, os meus seguidores te conhecerem, né, Vamos e logo a lá. gente já começa com o nosso tema. Vamos lá. Eu sou a Lívia Pacheco, eu moro na cidade de Santos, sou mãe, sou avó, trabalho com neurociência, estudo física quântica, tô, tô na graduação de psicologia, sou empresária também, em dois segmentos distintos a esse conhecimento humano, a esse autoconhecimento, mas o que mais eu posso falar? E do projeto Germinar, né? Então, isso é muito importante.
Espero, como eu falei para você, Gabriel, se a gente atingir uma pessoa, o nosso objetivo no dia de hoje já foi concluído, né? Exatamente. É isso. Exatamente. E muitas vezes, e tem acontecido bastante, É, e a gente não se toca disso. E só fazendo o projeto é que eu percebi. é. E nós tocamos muitas vezes de forma indireta. Às vezes não é Sim, exatamente quem está assistindo, mas quem está assistindo vai levar a mensagem, vai ter o conhecimento, vai ter uma frase, alguma coisa que viu em uma live e vai saber o que dizer para alguém que está é. precisando. Então, E, com exatamente. certeza a gente vai tocar muitas pessoas. É. E o que importa é, é as pessoas estarem preparadas para ouvir, né? E essa preparação, ela não tem a ver com nível social, econômico, financeiro, partidário, sexual. Ela tem a ver com o seu momento. Se o seu momento você tiver preparado para ouvir, preparado para absorver, vai acontecer e ponto. É isso. São os insights, né? Exatamente. Eu estou com uma caneta aqui na mão, vou anotando, né? Porque aprendiz. Aí, a Lívia, olha ali o que ela tem na mão. Na caneta. Uma Sempre caneta. aprendendo, sempre É, sempre, aprendendo. sempre aprendendo, sempre estudando, sempre aprendendo. Então, Lívia, uma das coisas que está muito em alta, né, que se fala para a gente conseguir ter mudanças, é a questão da PNL. Eu gostaria que a gente abordasse um pouco sobre PNL, o que é, né, como é que funciona, para quem que é. Porque às vezes a gente ouve falar, mas de verdade mesmo, não sabe o que é. Tá. A PNL é uma abreviação da sigla, né, da palavra programação neurolinguística da frase. A PNL, ela vai mexer com várias estruturas, comunicação, liderança, traumas, crenças. Então, ela vai abordar diversos aspectos e, consequentemente, faz uma mudança no seu comportamento. Porque você começa a analisar, a perceber as coisas de com outro mapa que a gente chama na PNL, com um outro olhar diferente do que você tinha. Então, eu sou Master Practitioner, eu tenho formação avançada em programação neurolinguística, e eu posso dizer que a neurolinguística foi a porta de entrada para eu começar as minhas transformações. Eu gosto muito de dizer que eu achava que eu sabia de tudo, porque eu era uma mulher, mãe, tinha casado, uma situação financeira muito bacana, então eu já tinha tudo. Mas não, eu não tinha nada. Porque eu não sabia que aquilo tudo, exceto meus filhos e minha família, o resto era areia, sabe? Que se ventar, vai embora. Então eu precisei aprender tudo isso para começar a me olhar melhor e, consequentemente, aprimorar mais esse estudo do autoconhecimento, da psicologia e aprofundar da física quântica, né? E entender que os meus sofrimentos, eles poderiam ter uma causa, mas eles não precisariam estar ali. Então, a programação neurolinguística é isso, em forma de técnica, em formas de. A gente escreve também bastante, mas tem umas técnicas específicas e de forma rápida. Ela resolve muitas vezes o seu problema de forma muito rápida, uma fobia, uma timidez, muito, muito rápido. É muito bacana. Isso é extremamente interessante, importante, É muito porque, parecido com a teoria da TCC, da terapia comportamental. É bem importante falar, tá? ok, ótimo. É, Porque colocando um cenário de dor, nós sentimos dores às vezes em cenários que, vamos dizer assim, entre aspas, que não são tão sofridos. Por exemplo, né, a gente
decide que vai trilhar uma determinada carreira, uma determinada profissão ali, mas existem inúmeros desafios que, por não conhecermos a, essa profissão de fato, que a gente vai conhecer mesmo começando a estudar, começando a colocar as coisas em práticas, começamos a ver que tem tanta coisa que eu preciso mudar, mas já faz tanto tempo que eu estou fugindo disso, não é verdade? Então, essa questão de usar, né, a PNL, essa questão da comunicação mesmo, porque eu sempre eu tive essa dificuldade de comunicação, né? Hoje eu compreendo que começou lá num processo muito na minha infância que Traumático? eu comecei a decidir me calar. E era É, o que eu trauma. podia fazer naquele momento, entende? Então, mas chegou num determinado momento da minha vida que, para mim alcançar novos patamares, eu tinha que abrir a boca e falar, eu tinha que me expor. Por mais que seja mais natural para todas as pessoas tenham um pouco de dificuldade com a exposição, com a comunicação, eu era extremamente calado. É. E você sabe que a PNL ela tem uma técnica, rapidinho você destrava, Hum, muito rápido. Eu destravei 2 traumas meus sem saber, numa respiração. Então, eu também dou uma técnica chamada Renascimento, que é uma técnica linda, profunda, extremamente eficiente. Ela dura meia hora, 40 minutos, e o paciente sente na hora que acaba, ele fala o que que aconteceu. Então ele já vem. E eu, nessa técnica, a primeira vez que eu fiz, eu cheguei com duas crenças, 2 traumas, ou melhor, um trauma, uma fobia e uma crença de rejeição familiar de uma determinada pessoa, que eu não vou expor aqui, eu já vim com ela resolvida quando eu cheguei, por uma respiração, por uma técnica bem aplicada, e por eu estar aberta a querer mudar, né? E aí, quando eu entro nesse assunto, não tem como começar esse assunto, Gabriel, sem falar da qualidade dos nossos pensamentos. Porque a gente fala, eu quero mudar, eu tô depressivo. Gente, eu tenho um cachorro, então ele vai latir, às vezes vocês vão ouvir, que eu sou cachorreira também. é, Então, não adianta a gente falar assim, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu só não sei como mudar. Primeira coisa, qual a qualidade, como tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Você tem falado tudo isso e tem feito a mesma coisa? Você tem falado tudo isso, você acorda, a primeira coisa você pega no celular, ou você já pensa no medo, na dor, na tristeza. Essa qualidade de pensamento. Isso é uma escolha, Gabriel. E as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, isso é uma escolha. Que a gente, às vezes, não faz essa escolha porque o nosso inconsciente está lá segurando a gente. Mas se nós estamos presentes e conscientes nessa escolha dos pensamentos, isso já é praticamente 50% do processo de uma cura de qualquer processo muito doloroso. Então, isso é, é assim, é o fato, porque a gente transforma a nossa mente num campo de batalha. Quem aqui já não transformou a mente num campo de batalha? E quem perde sempre, quem é que perde nesse campo de batalha? Eu queria que alguém até colocasse aqui, porque escreve aqui é, nos comentários, gente. A é, live é interativa. quem perde no campo de batalha? Nós! Nós saímos perdendo. Porque quando a gente está condicionado a um pensamento, quando a gente não coloca essa qualidade desse pensamento em primeiro lugar, como que a nossa vida vai ser diferente? Se a gente vibra o que a gente pensa. Isso é física quântica, mas eu nem vou falar disso para não ficar difícil. Se a gente quer comer uma maçã de manhã, como que a gente acorda e vai chupar um limão? Se a gente quer se livrar da solidão, como que a gente acorda de manhã e vai pensar naquela pessoa que nos deixou, que vai deixar a gente triste? Lívia, mas é inevitável. Não.
Às vezes é inevitável, substitui. Entra em movimento, faz alguma coisa. Então, a qualidade desse pensamento é o primordial para a gente sair, né? E, Exatamente. é, e aí também tem a questão da gente querer estar no controle, né, Gabriel? Falando dessa questão do sofrimento. O tempo todo, a gente quer controlar. A gente quer controlar o incontrolável. Se você não quisesse fazer a live comigo agora, você não me chamaria, eu ia controlar? Quem que é o dono do projeto? Quem que tá? É você. Eu posso controlar. Ai, mas você. Ai, tadinha da Lívia. Não. Ai, o Gabriel, caramba, olha o que ele fez, me deixou esperando. Não. Isso é incontrolável. E o bacana disso é que a maioria das pessoas quer controlar o que, de fato? Além da pessoa, do parceiro, dos filhos, né? A gente quer tanto controlar os filhos. A gente esquece que eles têm uma personalidade, que a gente tem que compreender isso e se unir, né? Mas a gente quer controlar para quê? A gente quer controlar para falar que aquilo é nosso. Olha o orgulho aí. Olha a vaidade que todos nós temos, só que a gente fala que não tem. Mas todos nós temos. Uns mais, outros menos, outros mais, às vezes eles percebem, dão uma recuadinha. Isso é o mais legal. Onde você coloca esse foco quando você quer controlar algo? Quando você quer controlar algo que não está no seu controle, isso é uma guerra, uma batalha que você já perdeu. Então, gente, lembra do pensamento? Pô, então já pensa, eu não vou controlar isso. Então, para que eu vou perder mais uma batalha? Para que eu vou ter mais essa consequência de frustração na minha vida? Né? É, é uma guerra fria que você está fazendo com você mesmo. Então, e o que mais a gente quer controlar que eu não coloquei? O passado. A gente quer controlar as pessoas do nosso passado. Mas como assim quero controlar? Porque o fulano tinha que ter feito isso. O João tinha que ter feito aquilo. A Maria tinha que ter feito. Meu pai tinha que ter feito. Meu filho, meu amigo, meu vizinho. Sim, muitas vezes eles deveriam ter feito isso. Mas não fizeram. E você vai continuar querendo controlar o incontrolável? Continuar, está em alta agora, em alta que eu digo entre aspas, né? Luta livre. Você vai continuar na luta livre, sabendo que você vai levar um soco e vai desmaiar? Porque é isso que vai acontecer. Se você quiser continuar controlando o incontrolável. Quem vai desmaiar? Você. Então, percebe que são coisas. Ai, Lívia, é muito difícil. Se você já começar com esse pensamento, mas são coisas que a gente consegue olhar. Se a gente parar e analisar uma situação ou outra, né? Eu posso dar um exemplo aqui de uma técnica bem simples, Gabriel? Claro, Então tá, vamos lá. Para a gente analisar isso de uma forma mais coerente, vamos pensar numa situação que a gente está brigada com alguém. Todo mundo tem aí uma pessoa que. Ou então que você está com um negocinho aqui, sabe? Fica um negócio, você olha aquela pessoa e fala, putz, não gosto daquela pessoa. Se você não gosta daquela pessoa, alguma coisa aquela pessoa tem que você também tem, gente. Olha que... O pessoal vai me matar agora, né, Gabriel? Mas é verdade. Só que a gente não quer aceitar. Alguma coisa aquela pessoa que você não gosta, ela tem. Talvez ela tenha uma vaidade que você também tenha. Talvez ela tenha um comportamento um pouco opressor que você também tem. Então percebe. Mas vamos pegar essa pessoa e colocar aqui. Pensar nela, né? Então, o que essa pessoa tem que não está no seu controle e que ela te irrita? Cada um vai colocar uma coisa. Mas ela tem ela. Ela é ela. Então, tudo que vier da boca dela ou dos atos dela é dela, não é seu. O que está no seu controle? A paciência, a sabedoria. A sabedoria não é a gente estourar, brigar.
O exemplo mais alto de sabedoria é você calar-se e ser manso. Isso é ser sábio. Mas na nossa cultura, onde bateu, você tem que revidar, essa nossa cultura, que a gente tem muito isso enraizado, faz com que se a gente tenha essa atitude da pessoa, de repente, falar algo ou brigar, a gente tem que rebater, porque senão a gente é bobo. Mas não. Nesse contexto, nós somos sábios. E essa pequena transformação de pensamento vai fazer com que a gente. É lógico que vai te dar uma raivinha se você, mas pega essa raiva, fala, não, isso é dela, devolve para ela. E trabalha esse pensamento como você não precisou desse argumento, não precisou jogar tudo na pessoa, destruir uma pessoa para você se sentir melhor. Eu acho que é mais ou menos por aí esses dois pré-requisitos, né? Aí a gente tem, nossa, vários, né, Gabriel? Vários. E tem Tem uma que coisa fazer. importante, Olivia, Tô falando que muito, né? está trazendo tudo o que é necessário e é extremamente importante. Eu quero só pontuar, porque, primeiramente, o que acontece? Nós, beleza, Lívia, vou tentar o que tu disse. Aí, na primeira vez, claro que a gente não vai ter todo aquele resultado que a gente espera do sentimento, como nós nos sentimos com nós mesmos. Ainda vai acabar sentindo a raiva, muitas vezes a gente vai acabar perdendo a paciência e vai passar os limites, mas é um exercício diário, precisa de tempo. De As coisas, consciência. exatamente. E as coisas, ela não vai mudar assim, ó. Na maioria das coisas, elas não mudam no instalar de dedos, né? Demora um pouco, ainda mais nessa questão de consciência, até que a gente já está habituado, é como um vício. A gente tem aquele vício de reclamar, quando a gente vê, a gente está reclamando por tudo. E quando Sim, a gente começa a fazer exercício, não, mas agora eu não vou reclamar tanto. E daí começamos a perceber que a gente reclama de qualquer coisa. Alguém atravessou na fila do mercado, então já é motivo da gente estar assim, né, sem paciência nenhuma, sendo completamente agressivo. Então que a gente olhe para essas situações e veja com calma, com tranquilidade, esse processo. Eu me lembro quando eu era mais jovem, é, tinha ali acho que uns 20 anos, eu não, a gente via as coisas de uma maneira diferente, uma maneira bem diferente. Tudo é muito intenso. Então, aquela coisa, o bom vai ser bom para sempre, o ruim vai ser ruim para sempre. E a gente percebe essa conscientização que acontece no mês de setembro, né, da valorização da vida, tantos jovens que acabam desistindo, né? Muito, eu acredito que também seja por isso, porque tem coisas que só a experiência de vida vai nos trazer. Então a gente vai entender, não, passa, aquela coisa de passar vergonha na frente dos outros. Olha, vai ser naquele momento e depois o pessoal vai esquecer, vai virar piada, tu vai daqui a pouco acabar contando e sendo engraçado. Mas precisa de tempo. é. E você tocou num ponto, em alguns pontos, né, bem interessantes, que a gente tem que saber o que tem que ser feito, Gabriel. Nós temos que saber o que nós queremos fazer. Isso é a gente saber onde a gente quer chegar. Só que muitas vezes a gente fica estagnado pela preguiça. A preguiça é um atirador de elite, porque ela tá ali te espreitando. E quando ela vem que ela te destrói. Porque ela tira todo o teu. Eu tô falando preguiça para não falar procrastinação, falando uma palavra que todo mundo vai compreender de uma forma mais ampla, tá? Mas a preguiça, ela vai te destruir por completo, porque ela vai te limitar, vai tirar a tua autoestima e ela vai fazer você ficar ali parado.
Então, isso tudo que a gente está falando num processo de consciência tem a ver com isso. O que você quer para sua vida? Se você já tem isso pré-definido, eu gosto bastante da questão da escrita. Escreve isso. Quando você escreve, você afirma. Faz sua boa formulação de objetivos, né? Então, quando você escreve, quando você quer, quando vem aquela preguicinha querendo trair teu pensamento, ó o pensamento aí de novo. Você põe outro pensamento. Não, não é isso. Porque você tem um norte que você quer chegar, né? E aí você trouxe essa questão das pessoas que desistem, né? Curiosamente, essas 2 últimas semanas, eu 3 casos próximos de uma tentativa, duas tentativas, uma ventilação, né? E, e aí me leva a pensar em uma coisa muito, muito delicada, que é que eu preciso falar, não tem jeito, que é o quanto a gente está afastado do nosso Criador. A gente foi para um caminho que a live é um outro caminho, mas isso é a nossa. Essas pedras no caminho, elas se transformam em pontes que doem, que machucam os pés, mas são pontes. Elas não são pedras para machucar a gente, como se alguém estivesse jogando as pedras na gente. Quando a gente tem esse norte, quando a gente tem essa certeza do Criador. Então, quando eu digo Criador, é independente de cada crença, né? Mas quando a gente tem essa fé na vida, sabe que algo poderoso está aqui, algo vive na gente. E fora isso, as relações humanas muito complexas, muito delicadas, as pessoas não querendo buscar ajuda, Gabriel, infelizmente. Vejo muito isso. As pessoas com uma rotina muito puxada, se massacrando de vazio, se massacrando de vazio, porque ela só trabalha. Ela diz que ama o filho, diz que ama a esposa, o marido, o companheiro, mas ela não ama. Ela acredita que ama, porque ela está se massacrando. E toda vez que a gente se massacra, a gente se anula e a gente entra num vazio, ele vai para o finito, esse vazio. E então você acaba tornando essa pessoa angustiada, ansiosa, depressiva. E aí a gente vai para os problemas físicos, cardiopatas, hipertensos, obesos, e a gente vai para esse caminho. E assim, se tem uma coisa que eu posso afirmar aqui, é que o caminho é esse. O caminho é esse, então a gente já sabe o que vai ser. Só que aí, algumas pessoas que têm esse pensamento relutante de defesa falam assim: psicólogo não serve para nada, terapeuta não serve para nada, nessa cultura ainda que a gente tem. Serve sim, gente. Serve. O que não serve é a gente ficar apenas tomando remédio, porque a gente não muda o que está aqui. A gente muda a química. Mas e quem processa essa química? O remédio não processa essa química, né? Eu digo processar, não de metabolizar. O remédio ele não vai trazer essa cognição para você. Então, é muito importante essa questão da gente falar da ajuda, que as pessoas precisam buscar ajuda. Porque o sofrimento, ele tá ali, ele tá presente em todas as pessoas do universo. Porém, às vezes a gente precisa de uma ajuda a mais, uma ajuda especializada para que dê a mão pra gente falar, tamo junto. Eu costumo falar isso para meus pacientes. Sempre falo isso, a partir de agora a gente tá junto. Imagina a pessoa ouvir uma coisa dessa, solitária, triste, ela nem acredita. Porque muitas pessoas já abandonaram ela durante a vida. Ela nem acredita. Mas quando ela consegue, começa a perceber que o profissional tá junto, ela mesma começa a falar, nossa, eu sou importante para alguém. E aí as transformações também começam a acontecer. Exatamente. Muitas transformações. É. A Sabrina entrou
minha grande amiga, ela esteve com a gente lá na cabana. Lembra dela, Olivia? Uhum. É minha irmã de alma, né? Ah, que Eu linda, acolhi ela. Pessoa muito, muito especial. E que linda. sabe, eu tive dentro do meu lar, da minha casa onde eu nasci, e eu sempre tive essa questão de ser mais reflexivo, de pensar, de falar mais. Foi algo natural para mim, mas não é algo que acontecesse no meu dia a dia. Era meu, mas no ambiente não era. Então, o que acontecia? Muitas vezes, aí, para fazer aquele demérito, né? Também tudo tu quer filosofar. Mas e quando que não é filosofar? Quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a pensar, a gente começa até num debate, às vezes, que a gente quer Uma solucionar. inquietação, né? Uma inquietação, né? Exatamente. É filosofar. É. Isso é muito importante. Só que toda a vida, né, na minha vida, as coisas se encaminharam de uma maneira onde, entre aspas, tá, gente? Só para poder exemplificar melhor, as coisas financeiramente também começaram a piorar muito, enfim, e com isso aquelas coisas de lidar com a situação, sei, depressão, enfim, aquelas coisas, as pessoas da minha família começaram a ficar doentes. E adivinha quem é que conseguiu, de alguma maneira, ajudar, modificar? Eu. A É. pessoa que sabe, não, mas isso aí tem que parar com isso, de pensar. Mas o tempo passou e felizmente eu pude contribuir de uma maneira diferente, porque as coisas que eu acreditava e que eu pensava estavam certas. E o tempo provou isso. Então, muitas vezes a gente tem essa vontade, só que essa ambiência a gente Eu tem que ia, cuidar. perfeito, eu ia colocar isso agora, Gabriel, o ambiente. Porque a gente está tão acostumado naquele ambiente que a gente acha que aquilo é o máximo que a gente consegue atingir, aquilo é o máximo que a gente consegue progredir. E as pessoas defendem isso, porque elas é como o mito da caverna. Você usou a filosofia, acho que eu creio que quando a gente não sabe o que está lá fora, mas quando a gente coloca o olhinho lá para fora, a gente fala, nossa, é tudo isso, mas só que antes disso vem uma chuva de crítica. Daquele pessoal que quer te manter ali, porque eles também só conhecem aquilo. E vem essa chuva de crítica. E essa chuva de crítica, ela faz com que você fique preso também. Ela também vai arrastando essa bola no seu pé. Então, sabe a questão da ovelha negra? Eu acho que é uma ovelha arco-íris, porque não tem a ver com você ser a pior da família, tem a ver com você ser o mais inquieto, a buscar mais informações, a você sair do espaço que você está. E só aí você consegue crescer. Só aí você consegue ter coragem. Às vezes você não precisa ter coragem para sair é, da sua cidade para trabalhar em duas, três cidades mais para frente. Só que é o que acontece. Mas e se eu não conseguir? Se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel, se eu não tiver dinheiro para comer, se. Por quê? Porque você só está conseguindo ver aquilo. Mas se eu expandir meu negócio, eu tenho um negócio, se eu expandir, mas e se eu não conseguir? E se eu não tiver cliente para isso? Mas se eu não terminar meu casamento, ficar com essa pessoa que eu não gosto? Se eu terminar, mas e se que eu não gosto, que eu estou fazendo ela sofrer, que ela está me fazendo sofrer, que a gente está. Muitas mulheres estão vivendo violência. E se? Gente, olha para fora. Desculpa. É só olhar para fora. Saiam do si, né? E tenham coragem. Às vezes não é uma coragem muito grande. Para você que está vivendo a situação, é. Você acha que é, mas não é. Não é.
Exatamente. Principalmente quando a gente sai, a gente vai para um treinamento de desenvolvimento pessoal, a gente vai para um retiro, e ali a gente se ambienta alguns dias, né, com outras pessoas. Quando a gente volta diferente, a gente já começa a fazer mudanças, o nosso astral muda, porque mudou a ambiência. É, Esse nosso olhar, ele ampliou. E aquela coisa, né? Depois que amplia, não tem como diminuir mais. Vai sim. cada vez mais. É. E acho que é bem interessante, né? A gente não precisa ser rebelde para ser livre. A gente pode ser livre na doçura, ser livre na leveza. A gente pode ser livre, porque o significado de liberdade não é esse que a gente conhece. Filosoficamente, né? É, a gente acha que tem liberdade e a gente é um serzinho que responde a todo o sistema. Nós somos esse ser que responde a todo o sistema educacional, de saúde. Bom, né? Vamos colocar. Só que para a gente ter essa liberdade de alma, a gente tem que entender esses processos, esses pilares. Eu trouxe aqui alguns pilares, né? E fazer com que a gente coloque esses pilares em prática. Pelo menos um por dia. Olhar para isso um por dia, sabe? Não se preocupar com o que o outro vai falar, ou vai deixar de fazer, você vai deixar de viver. Para os terapeutas, eu não sei se tem terapeuta aqui, mas a gente tem uma coisa muito problemática, né, Gabriel? A gente quer salvar o mundo. E às vezes as pessoas que querem salvar o mundo, elas não estão aptas para isso, porque elas não estão conseguindo respirar. Como que elas vão continuar salvando o mundo? Então, isso também é um pilar importante para a gente entender essa questão do sofrimento, né? É, essa questão que o sofrimento existe, que ele está aí, mas que com algumas pequenas modificadas no pensamento, nessa questão toda da aceitação, nessa questão de você sair das suas crenças, da preguiça que eu coloquei aqui, da preguiça, de mudar o ambiente, e você ter uma ação perante isso, ação perante a vida, você já começa a mudar o processo neural. A partir daí, as suas mudanças de comportamento, elas vão ser muito mais, elas vão ser treinadas, consequentemente, elas vão começar a acontecer naturalmente. Como a gente foi treinado a andar, como a gente foi treinado a comer, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quero te aproveitar para falar uma coisa, te perguntar já, na verdade, porque é uma pergunta, de certa forma, que vai ajudar todo mundo que está aqui na live. Uhum. Porque quantas vezes a gente se sabota, né? A gente, não, eu não quero isso. Né? Às vezes a gente olha para uma possibilidade de um trabalho, de realizar um sonho, só que diante daquela possibilidade tem aquela questão, tu quer ou não quer? Eu quero. Não, eu não quero. Só que esse eu não quero, muitas vezes não é eu não quero. A gente pode abrir esse leque, olhar ele de uma maneira mais clara, que é a seguinte: eu quero, mas tenho medo. É. E eu Foi ia fazer aí uma que pergunta foi aí que disso. eu comecei a mudar muito na minha vida, porque daí eu comecei a separar, não, não é que eu não quero, eu quero, mas tenho medo. O medo tá ali, eu não tô tirando o medo fora, mas se eu querer, eu quero. Pode ser que eu não consiga, pode ser que eu tenha que procurar outras possibilidades, enfim, não sei. A primeira resposta, quer? Quero. Olha como sincronismo de alma é uma coisa impressionante, né? Eu ia fazer justamente essa pergunta, sabe, para todo mundo. O que você está adiando na sua vida? E para todo mundo responder, sabe? O que a gente está adiando?
Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é por quê? Por que a gente está adiando? E aí eu vou dar uma informação muito, muito importante. Tudo que vem depois do porquê nessa resposta, e leva isso para a vida de vocês, gente, é crença. Tudo que você responde depois é crença. Por que que você está adiando? Ah, porque eu tô com medo, nananana. Então, olha aí o medo, olha o padrão de crença limitante. Eu tô. Por que que você tá num casamento infeliz? Estou falando isso porque hoje em dia também a gente tem muitos casos de feminicídio, né, e tal. Por quê? Porque eu gosto dele. Mas você gosta tanto assim ao ponto de se machucar e aceitar? Por quê? E aí você vai cavando isso e você vai entendendo as crenças. Então, toda vez que a gente estiver diante de um dilema, faz a pergunta e coloca o porquê. Aí vem mas de verdade, né? Tem que responder sendo sincero com você. E aí vai vir uma crença que você vai identificar essa crença e trabalhá-la, né? Encarar. Pegar o Indicador até facão e que não é tão, ela não é tão ruim assim, que ela tem, muitas vezes ela tem um porquê, né? Pode ser não ser tão gostoso na hora, mas ela tem um porquê. é, E, e isso faz toda a diferença. faz, faz. E esse porquê é esse pensamento que as pessoas têm que mudar. Esse porquê é positivo. Os desafios, que quando eles vêm, as dores, ela é positivo. Lívia, vou no extremo, tá, Gabriel? Lívia, mas eu perdi um filho. Você quer uma coisa mais antinatural que isso? Tudo bem. Isso é um desafio que eu vou ter que superar? Isso é bacana? Então, não, não é bacana. Porém, isso abre um caminho, uma porta para você olhar todos com muita saudade no coração, olhar todos com mais filantropia, com mais fraternidade, você praticar mais fraternidade, mais filantropia, você continuar o legado de quem foi. Você percebe que as pessoas que superam esse tipo de trauma, elas superam a partir da filantropia. Pode prestar atenção. Eu não estou falando, né, que fique bem claro, que não vai doer, que você não vai lembrar, não vai chorar. É óbvio que sim. Mas existe uma diminuição nesse sofrimento a partir do momento que você substitui por alguma coisa nesse sentido. Traições, mentira, que mais que a gente pode falar? Que mais, Gabriel, de problemas que as pessoas têm? Familiares, tudo isso é esperável. Tudo isso são desafios, porque às vezes a pessoa uma tá te traindo, outra ou você tá traindo. Presta atenção nesse padrão. O que ele está querendo te ensinar? Porque a partir do momento que você entender isso, você já tem um pouquinho mais de 50% disso resolvido, né? Porque isso provavelmente também é um processo inconsciente que a gente tem que, olha aí, a ajuda da profissional, né, para poder cavar isso, trazer, resolver. E assim, eu convido a todos a me falar quem não quer ter uma vida mais leve, mais feliz, mais entendendo mais quem é. E esse é o caminho. Não existe outro. Se engana quem acha que existe outro. O caminho do dinheiro, o caminho de. Gente, eu posso falar isso. Não é o dinheiro. O dinheiro não vai te trazer felicidade. Ele pode até trazer muito mais infelicidade do que felicidade. Ele não vai fazer com que você vire eterno. Ele vai pagar um bom tratamento médico. Mas se você estiver aqui, você vai, né? Independente de quantos milhões ou quantos imóveis você tem. Então é o caminho. Essa questão, né, da comparação, eu quero tocar aqui, porque a gente tem que ter cuidado com esse olhar, né? Pegando o dinheiro,
é uma das coisas, né? Então, eu pegando esse exemplo, o dinheiro, ele é um potencializador. Ele não vai potencializar só as coisas boas. Ele também vai potencializar as coisas ruins e vice-versa. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, tem que ter esse olhar. A gente quer fazer mudanças e daí começamos na questão da comparação. E nós somos bombardeados diariamente com, com muitas facilidades, né, com aquela coisa instantânea, e na questão do nosso desenvolvimento próprio, a velocidade é outra. O caminho ele é diferente para cada pessoa. Só que a gente só vai conseguir de verdade começar a progredir em uma velocidade mais alta quando a gente enxerga de fato onde nós estamos de verdade. Eu, Mas eu esse é um também, caminho difícil, né? exatamente. Até a Kelly escreveu aqui, é sobre o que fazemos com o aprendizado de cada vivência e abrimos novas portas. E sabe o que é o mais legal dessa frase dela? Às vezes a gente abre uma porta pequena e a gente acha que abriu um portal naquele momento. E ele tá ok, a gente tem que curtir isso, porque a nossa consciência só permite chegar ali. E aí que tá a maior consciência da nossa pequenez. Porque aí quando você vai viver outra experiência, você consegue ver uma outra porta maior e fala, nossa, eu achava que a anterior já era a porta. E aí você pode mudar a sua forma de ver uma situação. Mas eu já não mudei há 6 meses atrás? Não importa. Vamos mudar de novo, porque talvez agora você está colocando mais amor. Talvez agora você está colocando mais respeito. Talvez agora você está colocando mais humanidade. E assim vai. E as portas vão aumentando a cada expansão da sua consciência e a humildade com a nossa pequenez, com a nossa necessidade de se conectar, de estudar, de se conectar com a gente, de se conectar. Eu não tenho como não falar novamente, se conectar com o Criador, de qualquer forma que você quiser. Mas tudo isso faz com que a gente vá mudando alguns padrões. Quando você vê, você já mudou. É muito bacana isso. Exatamente. Trazendo evolução com equilíbrio. É, é isso. Temos É exatamente 50 isso. minutos de live, Já praticamente. que O rápido, tem que tempo acabar. voa. E É. uma live extraordinária, com muitos pontos, né, a serem refletidos. Então, eu acredito que o pessoal que ficou conectado com a gente, Lívia, poucos saíram. Então, olha só, pessoal com vontade de aprender, com vontade de mudar, né, de ser inspirador para si mesmo e automaticamente para os outros. E o projeto ele veio com um slogan que é o seguinte: você é a estrela da sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta que a gente não combinou, mas eu quero te fazer. Adoro Né? isso. Surprise. Como é que a gente faz para ser essa estrela da nossa vida, né? Porque, de certa forma, a gente... Até não vou tocar nesses pontos, vou esperar tu responder primeiro, porque senão vai fazer parte da resposta, tá? Só repete, por favor, que cortou um pouquinho. Como é que a gente faz Ok. para ser? A estrela da nossa vida. Ah, que pergunta linda. Que pergunta linda. É a gente se colocando em primeiro lugar. Eu falei muito de fraternidade, de tudo isso, mas isso tem que caminhar junto com o nosso amor próprio. A nossa estrela só vai brilhar quando a gente realmente se amar. A partir daí, eu tenho a inspiração de Jesus Cristo e eu tento, porque é tão difícil modelar aquele comportamento, modelar aquelas ações.
Aí a gente vai começar a ser estrela da nossa vida. Exatamente. Porque nesta base de você, estrela da sua vida, nessa ideia do projeto É Bom Viver, consciência, esperança e protagonismo É. nessa sequência. Então, trazendo em todas essas lives, 11 lives em 20 dias, porque eu comecei a fazer lives no dia 10, para trazer isso. É, você é estrela da sua vida e você vai começar pela tendo consciência. E aí, tendo consciência, você vai ter mais esperança e vai assumir a responsabilidade, vai assumir o protagonismo. E É. está tudo sintetizado nesta live que nós trouxemos hoje. Nós trouxemos hoje. A Lívia com todo esse conhecimento. Então, agora, nós estamos chegando no final dessa live. E nós temos uma segunda parte de perguntas para a Lívia, né? Algumas coisas que ela vai indicar para a gente. Ela vai fazer uma pergunta para mim também. Então, fiquem aqui. É um momento mais leve, mais tranquilo. Não tem a ver com o conteúdo em si. Tem a ver com cada um de nós e com o convidado que aqui está. Onde a gente consegue conhecer um pouquinho mais, nos conectar um pouquinho mais. E eu te pergunto, Lívia, tu tá pronta para responder as perguntas? Uhum. Então, bora Sim. lá. Vamos para a primeira pergunta. Um filme ou uma série que você gosta e indica para as pessoas? Tá. Eu vou falar um filme Água com Açúcar, filme fácil de assistir, mas que tem muito simbolismo de tudo isso que eu falei, que é o Porto Seguro. O Porto Seguro, então, é um filme que não é tão novo. Uhum. E ele é um filme que fala muito essa questão da conexão com da nossa proteção. Ele fala também da importância de você se livrar dos seus medos, dos seus traumas. Sempre, você sendo do bem, sempre vai ter alguém do bem para te ajudar. É porque a minha personagem da Disney principal é a Cinderela, minha favorita. Então, isso remete muito, hein, o personagem principal da Disney. Então, por isso que eu tô dando essa resposta. Ah, interessante. Já escrevi aqui, o pessoal escreva também e assista e nos conte o que achou. Adoraremos saber. Essa foi a primeira pergunta. E tem a segunda. A segunda pergunta ela é mais difícil e serve para todos nós. Você que está assistindo aqui também pense, responda essa pergunta. Entrou aqui rapidamente a Lucimara Pires. Fizemos uma live ontem, uma história inspiradora, tocando muito nesse ponto de cuidar de si, né? A gente tem a família da gente, dando um spoiler da live de ontem, e a gente quer cuidar, né? E tem o trabalho, enfim. E a Lucimara, ela tem uma história de superação incrível com isso. Ela não, dando conta de tudo que ela podia dar e não deixou de cuidar de si. Ela aprendeu que isso tinha que vir em primeiro lugar. É, exatamente. Então, só fazendo essas aspas aqui. Então, Lívia, a segunda pergunta é a seguinte: uma pessoa muito importante na tua vida. Minha mãe, que faleceu quando eu tinha 10 anos. Interessante. Uma resposta rápida, não É. é tão normal assim. Que a gente responda tão rápido, né? Mas é algo que marcou muito profundamente também, né? Uhum. Você. E essa pergunta, ela tem essa questão, né? Da gente não se sentir sozinho. Porque é difícil a gente dizer uma pessoa só. Vem um monte Uhum. de gente. É, Isso significa que não estamos só. exatamente. Esse, esse é o intuito de eu fazer essa pergunta. Que as pessoas olhem e pensem, não, eu não estou sozinho, não. Se tem mais que uma pessoa importante na minha vida, então, né, eu não estou sozinho. Isso fundamenta tudo que eu falei. Essa minha conexão que eu tenho com o Criador. Minha mãe morreu aos 10 anos, eu continuo com essa conexão. Porque ela é presente dentro de mim. Ótimo.
Mas o convidado não apenas responde perguntas, ele também faz. E agora é o teu momento. Faça a sua Tá. pergunta. Como eu sou felizada de estar finalizando isso, acho que a gente tem poucos minutos. Eu quero saber para você o que, em uma palavra, quero saber de você em uma palavra, qual o que fez mais sentido para você nesse seu no projeto de 2025, que está finalizando hoje, esse projeto de lives, em setembro. Em Mas uma fez palavra. sentido para mim em uma palavra? É. Eu acho que foi protagonismo. Eu vou ficar com essa palavra. Isso permeou o projeto inteiro e diz muito de nós, de assumir a responsabilidade, de assumir o nosso lugar e de ser a estrela da nossa vida. E só nós podemos ser. Ninguém pode ser estrela por nós, não é verdade? Então, Isso. que a gente assuma o nosso lugar. É isso. Gabriel, eu vou me despedir, né, aqui, porque já vai terminar, né? Então, não importa a quantidade de traumas que você tenha. Eu vou falar aqui bem rápido. Eu fui abusada sexualmente dos 3, 4 anos até os 13 anos. Minha mãe faleceu aos 10. É, tive um casamento muito ruim. Montei a minha empresa, montei minha segunda empresa sozinha. Conheci uma pessoa maravilhosa para seguir o caminho comigo e ter o meu segundo filho. Que mais que eu posso dizer de tudo isso? Tive empresas muito, muito, muito prósperas, tá? E eu tô aqui, estudando, me conhecendo. Então, tudo é possível quando você muda aqui o seu pensamento e quando você vai se conhecer e se conectar com pessoas que valham a pena. E obrigada pelo esse convite. Perfeito. E agora, na hora dessas considerações finais, Vivi, eu quero que tu preste muita atenção em tudo que eu vou dizer, tá Uhum. bem? Eu não poderia encerrar esse projeto se não fosse com você. Que Vou chorar. pode chorar, tá tudo bem chorar. Porque trazer, eu tinha essa certeza que a gente ia trazer algo, eu não sabia exatamente o quê, mas eu tinha certeza que a gente ia trazer algo que ia tocar o coração das pessoas, né? Permeando dessa questão de uma fala onde tem um lado mais profissional, mas também tem essa questão, nossa, fazendo essa conexão. E eu quero deixar aqui gravado uma coisa. Eu não, eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai estar junto, que a gente vai estar palestrando, que a gente vai estar viajando aí pelo Brasil. Eu E, também tenho. eu sou uma pessoa muito feliz, sabe? Sou muito feliz por ter pessoas como você. Isso faz parte de uma construção da minha vida de um tempo para cá, que eu entendi. Nossa, tantas coisas são desconstruídas. Quer dizer que tudo é construído também. Tem esse lado. E o que eu estou construindo? Então, eu comecei a construir uma base. As pessoas importantes para mim. A Lívia, você é uma pessoa muito importante para mim, tá bem? Obrigada. Te amo. E Obrigada. eu te amo também. Muito. Obrigada. Espero que a gente tenha colaborado com alguém, né? No dia de hoje. Ter Com, dado um cer- insight. com certeza nós colaboramos. E para encerrar o projeto, eu quero deixar uma frase que eu criei e que serve para cada um que está assistindo aqui, para todos nós. Porque muito a gente ouve falar sobre sucesso. E sucesso para um é uma coisa, sucesso para outro é outra coisa, mas o fato é que
para todas as pessoas, isso está embutido no sucesso. Este sentimento está no sucesso. E a frase que eu criei foi a seguinte: ser bem-sucedido é ser feliz. Não veremos ninguém que é bem-sucedido infeliz. É isso. Logo, se eu estou feliz e a minha vida está trazendo momentos de alegria, estou sendo bem-sucedido. Não tem a ver exatamente com o dinheiro, mas Nada a com a ver. maneira como a gente prospera, que nós enxergamos as possibilidades e a vida. Agradeço a todos que me acompanharam durante esse mês inteiro, a todos que estiveram aqui com nós agora na live, Lívia, e a todos aqueles que estarão assistindo esta live, porque ela vai ficar gravada. Eu vou subir ela para o YouTube também. E para assistir lá é muito fácil. Entra aqui no meu perfil do Instagram, tem o link do YouTube, clica ali, já cai lá direto. Então, gratidão. Gratidão a todos. Gratidão, Lívia. E foi um prazer fazer esse projeto durante esse mês inteiro com todos vocês. Obrigada. Gratidão a todos que vieram aqui nesse solo antes de mim. E gratidão a você pelo convite. E que o mundo se encha de amor e paz. Beijo, Tchau, beijo. gente. Tchau, gente. Obrigada.